Como é avaliado o erro da gramática na sua redação? Erros são todos iguais ou uns tiram mais pontos do que os outros? Olá pessoal, sou o professor Gleison Versosa, especialista em linguagens, que já teve participação em bancas de concurso. E nesse vídeo vou desmistificar a seguinte questão: como é calculada a questão do erro na sua redação e se eles são equivalentes? A primeira coisa que você tem que saber, cada errinho que você tiver na sua redação conta. Você precisa tomar muito cuidado com qualquer errinho, todos, acento, vírgula, etc. Fique muito esperto porque, indiferentemente se você errar uma coisa fácil ou se você errar uma coisa difícil, será tirada a nota da mesma forma. No entanto, existe uma hierarquia entre os erros. Existe o tipo de erro que é o chamado erro de estrutura. Esse erro, ele é contabilizado a mais porque se você tiver um errinho desse, ele já pode evitar que você tire nota 1000, porque ele é considerado mais grave do que se você, por exemplo, não acentuar uma palavra. Os erros mais comuns da estrutura da frase são dois que eu vou mostrar para você agora. O primeiro deles é o chamado truncamento. Isso ocorre quando você está desenvolvendo a sua frase, mas no entanto a sua frase ela é cortada de forma abrupta, sem necessidade, como nesse exemplo que eu estou te mostrando agora na tela. O candidato escreve nos séculos anteriores ao século XXI e coloca um ponto. Aí ele continua, a manipulação era diretamente com a mídia, etc. Nesse período aqui, o ponto está equivocado porque ele deveria ter colocado uma vírgula ao invés de um ponto, para que a ideia que ele começou a desenvolver terminasse de ser desenvolvida no decorrer da frase. Ao invés disso, ele optou por um ponto que quebrou toda a estrutura da frase e por isso foi punido. E isso seria um erro de truncamento e um erro de estrutura que é mais grave. Ele acaba que acarreta mais perdas de ponto do que o outro tipo de erro. Então, todo erro conta, mas alguns contam mais, como esse tipo de erro de estrutura. O outro erro de estrutura é exatamente o contrário desse. Ao invés da sua frase parar de maneira abrupta, você encavala as frases, coloca uma frase em cima da outra. Esse erro é o chamado de justaposição, que está no exemplo agora na sua tela. Ele diz lá o seguinte: atualmente a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. É de se esperar que a maioria das papapá. Observe que ali deveria haver uma vírgula para isolar o que foi dito antes com o que foi dito depois. Como não teve uma vírgula, as duas frases ficaram juntas uma na outra, o que provocou um erro de estrutura chamado justaposição, ou seja, foram encaixados um em cima da outra. Portanto, se lembre que todo erro conta, mas alguns contam mais do que os outros. Fique atento porque qualquer errinho pode derrubar a sua nota. Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike e até a próxima.